O segundo convidado aqui do programa, o Fernando Fontoura, que é gestor de renda variável da Persevera. Olá, muito boa tarde, Fernando. Obrigada pela participação aqui com a gente. Boa tarde, obrigado pelo convite. Fernando, eu queria começar falando um pouco de Klabin e Aura. O mercado lá fora vive uma fase ruim, né? A gente viu, principalmente na Europa, as bolsas desabando hoje. O dólar lá fora acaba favorecendo essas empresas exportadoras como Klabin e Aura? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O que a gente está testemunhando agora é um período um pouco diferente daquilo que a gente esperaria de um período mais defensivo, normal, que é justamente esse comportamento que o câmbio está tendo, né? Acho que de toda essa correção de mercado que a gente está assistindo, talvez uma das grandes variáveis aí que tem se comportado mais do que a gente antecipava é justamente o câmbio, né? E no nosso entendimento, isso tem muito a ver com o carry trade, com o grande diferencial de taxa de juros que a gente conseguiu alcançar aqui, né, por conta da agressividade do Banco Central aqui e o fato de que os bancos centrais no resto do mundo estão um pouquinho mais para trás. Então, esse carry trade, de certa maneira, ele tem segurado o dólar, né, em relação ao real, em patamares até que bem razoáveis, principalmente se você levar em conta que o dólar está se apreciando essencialmente contra a grande maioria das moedas no mundo, né? E a gente acha que isso apresenta uma oportunidade, porque, né, de certa maneira, a gente acha que o que veio acontecendo até agora é que os investidores que estavam com medo da inflação, eles estavam buscando posições muito voltadas para plays de commodities cíclicas, para plays de commodities como petróleo, como minério de ferro, como aquelas commodities que têm uma sensibilidade maior ao crescimento. Como a gente está entrando agora numa fase, justamente a discussão agora está passando para se a gente deve virar para um momento mais de recessão, se a atividade vai desacelerar, o comportamento do Fed, né? O Fed tem dado sinais aí de que vai ser, de que está mais preocupado com a inflação do que com o crescimento, então tende a ser até um pouco mais agressivo. No nosso entendimento, a gente acha que essas commodities um pouco mais cíclicas vão começar a perder um pouco de brilho. E nesse momento onde os medos de inflação ainda continuam um pouco exacerbados, mas começam os medos de uma recessão um pouco mais acentuada, a gente acha que o pode sofrer um pouco, né, principalmente em relação ao dólar real. E aí, nesse cenário, essas duas empresas que você citou, que são empresas que a gente gosta, que a gente tem aqui na nossa carteira, são duas empresas que se beneficiam bem desse cenário, né? São exportadoras, têm seus produtos essencialmente denominados em dólar, mas com uma característica muito defensiva no perfil de consumo, né? A demanda por ouro é razoavelmente inelástica, que é o caso da Aura, a demanda por celulose e por papel e papelão ondulado, no caso da Klabin, tem uma certa defensividade também, aí em comparação com o ouro, evidentemente tem um pouco mais de ciclicalidade. Então a gente acha que para esse momento um pouco mais defensivo, são empresas que têm um perfil de geração de caixa muito robusto, então combina bem com a nossa visão de que agora é um momento para a gente para sair do que a gente chama de cyclical value, né, de valor cíclico, e ir para defensive value, valor defensivo. Fernando Cabral aqui falando. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, meu amigo. Tranquilo. Se a gente olhar o relatório do Tesouro Nacional e ver o fluxo quando o Banco Central divulgava, gringo não está fazendo carry trade no Brasil desde antes da guerra. O carry trade, ele, na verdade, ele não se manifesta só através dos dados de mente, né? Ele pode acontecer, por exemplo, através de NDF. Se você tem um banco aqui que dá um preço para um NDF lá fora, o gringo, de certa maneira, está fazendo um NDF lá fora, um banco faz o hedge aqui no Brasil e você não vê esses dados diretamente nos fluxos do Tesouro, né? Tem outras maneiras do gringo se expor a esse diferencial de juros que não só através do carry trade. Mas falando especificamente do fluxo do gringo, né, a gente viu que esse fluxo ele arrefeceu nos últimos meses, né? A gente começou o ano com um fluxo muito forte, o gringo ele estava voltando para o Brasil e aí indo para, essencialmente na minha leitura, o que o gringo estava buscando era uma exposição, uma defensividade aí para essa inflação, né? Esse medo de inflação que estava, onde que a inflação vai parar e tal. E na hora que você começa a virar esse cenário, né, os últimos meses já começaram a fluxo de gringo um pouco menor,
e agora tudo indica que esse fluxo deve ficar mais, né, mais vendedor ainda, né? Então, nesse momento, a gente prefere aí uma maior defensividade na carteira. Fechou. Fernando, Alan Gani aqui falando, você acha que o Brasil pode viver um momento mais descorrelacionado do cenário externo ou a gente vai ser impactado aí com o aumento de juros? Porque os dados de atividade econômica têm surpreendido positivamente. Lógico que tem problemas do lado aí fiscal e inflacionário. Mas você acha que é possível ter essa descorrelação? Como teve ali um pouco no início do ano, né, com essa entrada de fluxo no Brasil? Sim, é possível. Eu acho que essa é uma possibilidade, sim. A gente tem um ritmo próprio aqui, né? A gente, naturalmente, é uma economia um pouco mais descolada do resto do mundo. Apesar da gente ter essa percepção de que, poxa, a gente tem muita commodity, etc. Mas, bem, na verdade, é que isso é mais a realidade da Bolsa do que a realidade da economia como um todo, né? A economia brasileira ainda é muito fechada em relação ao resto do mundo. Então, o que a gente entende é que, sim, é possível que haja um certo descolamento. Só que aí a gente não. A grande dúvida num cenário desse fica qual que é o comportamento do gringo, né? Porque se por um lado a gente pode ter até uma atividade que permanece um pouco mais isolada, né? Sem sofrer tanto os impactos da recessão no resto do mundo, na hora que você olha nos fluxos, é uma questão de defensividade aí, é uma questão que o gringo, na hora que precisa liquidar as posições, ele sai, e mesmo os brasileiros buscam exposição a dólar para proteger o seu patrimônio. Então, a gente está num momento curioso aí para ver isso, né? Agora, posto isso, tem muito se discutido se, de fato, a gente está entrando num período onde os mercados emergentes vão retomar uma dianteira de maneira um pouco mais sustentável, né? Muito se discute aí por todas as mudanças no petróleo, né? O petróleo sendo influenciado por conta da guerra e por conta das sanções que o Ocidente resolveu impor à Rússia por conta da guerra da Ucrânia, se isso pode reconfigurar o mundo de uma certa maneira e o Ocidente, né, o Ocidente desenvolvido, digamos mais assim, ele se encontrar numa situação onde ele está mais exposto aí à inflação e, portanto, uma alternativa para os investidores que estão baseados nesses locais seria se expor a temas de mercados emergentes, incluindo o Brasil. Então, acho que no relativo o Brasil tem um componente de atratividade, até o próprio valuation, né? Acho que a discussão de valuation aqui no mercado local é uma discussão, essencialmente todo mundo reconhece que o Brasil está extremamente barato, né? Então, não é uma questão de preço aqui, a gente já tem bastante valor nas coisas, é muito mais uma questão de momento, né? Então, é certamente uma tese que pode se concretizar. Legal. Fernando, tem se falado muito, né, numa possível recessão nos Estados Unidos, na Europa. O ouro, então, pode ser considerado como uma proteção? Sim, o ouro pode ser considerado uma proteção e um ponto que a gente sempre gosta de reforçar aqui na nossa visão do ouro é que muito comumente as pessoas entendem o ouro como uma proteção puramente contra a inflação, mas na verdade o ouro tem uma inflação muito maior com as taxas de juros reais no mundo, né, ou seja, aquelas taxas de juros nominais descontada a inflação, do que efetivamente a inflação por si só. E o que a gente viu aí no começo do ano, né, foi um movimento onde a inflação estava subindo, mas as taxas de juros estavam subindo também. Então, na prática, você não teve uma queda de taxa de juro real efetiva por conta desse aumento da inflação. O que a gente vê agora é um cenário, né, principalmente e esse cenário, por isso, a gente entende que o ouro não foi também, até a própria Aura está apresentando uma boa oportunidade na nossa visão por conta disso. Mas o que a gente vê acontecendo agora daqui em diante é justamente que esses dois movimentos tendem na margem a se arrefecer. A inflação está mostrando sinais de pico aí, como a gente até estava falando aí há pouco tempo. Ainda não sabemos se estruturalmente isso virou ou não. Na verdade, do ponto de vista extremamente estrutural, a gente mantém aqui na Persevera uma tese de que estruturalmente essa inflação vai mais para baixo, só que
esse período conjuntural que foi causado pela pandemia e pela guerra, ele está se estendendo mais do que a gente antecipava, mas ao mesmo tempo, na hora que volta para a mesa essa preocupação com o crescimento, a tendência das taxas de juros nominais também começa a se arrefecer, né? A gente já vê de uns dias para cá a Treasury de 10 anos já se comportando um pouquinho mais de lado, querendo dar sinais aí de voltar a romper os 3%. E num cenário de taxa de juros em queda, a gente acha que esse seria um cenário onde, e aí uma recessão começa a ter sinais, inclusive, de problemas de liquidez, né? A gente está vendo aí no mundo das criptos algumas liquidações acontecendo, algumas liquidações forçadas por excesso de alavancagem. Esse cenário é um cenário que costuma ser essencialmente o mais favorável para o ouro, né? Então, a gente acha que é uma boa possibilidade, é uma boa exposição para complementar o resto da carteira, né? A gente entende que uma carteira bem montada, você precisa ter jogadores em todas as posições ali, no ataque, no meio de campo, e a Aura e a Klabin são bons defensores aí por esse aspecto. Fernando, deixa eu tirar uma dúvida contigo, você como gestor de fundo de ações. Nós podemos dividir os clientes em 3 ou 4 grandes caixinhas. Pessoa física, institucional, alguma coisa banco e gringo. Vamos ser frio nós dois, nós 4 que estamos na tela. Pessoa física ganhando 16% ao ano pré com FGC, não vai olhar para a bolsa tão cedo. E é humanamente compreensível isso. Não é uma coisa, tá deu oportunidade, 16% ao ano, ele sem fazer esforço, daqui a 5, 6 anos dobrou a grana dele. Então, esse eu acho que está fora. Institucional ainda está tomando muito resgate. Você vê lá no site da Ambima, quase todo dia. Aquilo ali para mim é loucura. Eu não sei, tá brotando dinheiro para mim. Tá infinito essa grana. Gringo não tá voltando com tanta força. Ele ameaça vir, aí sai. Aí ameaça... feliz, 10 pregões de captação. Aí tem no resgate, ele vende tudo. Então, gringo não voltou com força. Quem vai sustentar essa alta da bolsa? Somente notícia? Porque eu não consigo ver grana para sustentar. Eu quero entrar na bolsa, eu tô doido para entrar na bolsa, mas eu tô com medo de achar que daqui a um mês vai estar mais barato por falta do comprador. Porque para mim, pessoa física tá fora, institucional tomando resgate e gringo perdido nesse tiroteio, entendeu? Eu concordo plenamente com a tua análise. Eu acho que realmente o cenário, em termos de fluxo marginal, ele é super desafiador. A única coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e para nós aqui, a nossa posição líquida aqui em bolsa, nós temos os plays defensivos que a gente mencionou aqui, mas a nossa posição net líquida em bolsa é vendida, tá? Então, eu concordo que a gente vai ter oportunidades melhores para comprar mais barato. A única coisa é que todo bear market, ele é muito difícil de operar, porque você tem uma questão aí técnica, você tem uma questão de posicionamento. Todo mundo detesta perder a alta, né? Então, se você, por qualquer motivo que seja, uma notícia um pouco mais positiva, você vem a ter um rally, vem a acontecer alguma correção positiva, com isso você pode gerar um short covering, né, e um bear market rally, né, um rally de mercado de baixa, que pode pegar muita gente no contrapé. Então, a nossa cabeça aqui é uma cabeça marginalmente negativa por enquanto, aí até a gente ter um pouco mais de confiança que do lado de política monetária, como você bem colocou, né, com essa taxa de juros, realmente não tem, fica muito difícil, né, e até esse é um dos motivos pelos quais a gente acha que a taxa de juros está fora do lugar. Ela foi demais. Não era subindo taxa de juros aqui no Brasil que a gente ia conseguir controlar o preço do petróleo. Então, nossa cabeça aqui, a taxa de juros foi além do que precisava e é insustentável, né? Nesse patamar onde está, é absolutamente insustentável. Então, a gente vai ficar de olho até o momento que a política monetária, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, começar a dar sinais de voltar, eventualmente, a ser um pouco mais dovish, e aí a gente acha que é um momento para voltar a construir posições mais construtivas. Mas, dito isso, essas posições short, elas têm que ser muito bem medidas, porque os rallies de mercado de queda, eles podem machucar bastante, que eventualmente quem está vendido, quem tem estrutura de opção apostando em queda,
Então, agora é um momento de muita cautela e um growth, uma exposição bruta muito baixa. Essa é a nossa cabeça aqui. Ô, Fernando... Só um detalhe, não, vai lá. rápido, um segundo, Gani. Pô, tô vendendo put que nem um louco, meu irmão. Vendendo put para agosto de Petro a 20. Aí eu vendo, eu compro o Petro a 20. Vendi que nem um doido ontem. E vou vender hoje de novo, dependendo do prêmio. Com essa cabeça, né, de você encontrar... Pô, a volta na altura, maluco. Um ponto, e a Petro está extremamente descontada, né? O único problema é que direcionalmente o petróleo começou aí nas últimas semanas a dar um sinal de... Você vê, a Petro, ela conseguiu vencer aquilo que talvez fosse o principal receio do mercado em relação a ela, né? Que era uma questão das interferências, né? O mercado tinha um mau humor mais acentuado com a Petro no começo do ano por conta disso, do falatório, de vai interferir, não vai interferir, trocou, e a política de preço continua lá. Então, eu acho que esse medo ele foi vencido pelo mercado, mas ainda assim a Petro continua num patamar extremamente descontado. E a impressão que eu tenho é que isso é o mercado demonstrando que agora, puxa, a gente já não está mais com tanta certeza que o petróleo vai continuar nesses patamares. Agora, dito isso, para quem tem um horizonte um pouco mais longo, consegue carregar e tal, e salvo todo o ruído de eleição que pode acontecer, para nós é inquestionável que a Petro é um das teses mais baratas que existe no mercado hoje. Ô, Fernando, não, imagina. Fechar racional. Não, tinha que complementar mesmo. Ô, Fernando, e para quem quiser investir, por exemplo, em ouro, pelo que eu entendi, você acha que vale, né, ter ouro agora na carteira, né? O melhor seria ter aquele contrato OZ1D, que é negociado na bolsa, que é o ouro físico, se você quiser, 99% de pureza, 0,9, sei lá. Ou ter um fundo de ouro, ou empresas que atuam em ouro. Qual que seria as vantagens aí de cada um? E na sua percepção, o que seria melhor? Vamos lá, o OZ1, ele, na minha opinião, ele é muito ilíquido. Ele é um contrato na BMF, mas ele é um contrato na BMF que é deliverable, né? Ele envolve o ativo físico, então ele tem uma especificação, a corretora tem uma dificuldade ali para manejar aquela questão do ouro físico, então na prática o OZ1 ele tem muito pouca liquidez. Eu acho que existem, essencialmente, as duas melhores maneiras de se expor ao ouro são, primeiro, através dos ETFs de ouro, que inclusive tem negociados aqui na Bolsa Brasileira, né? Os principais que eu conheço aqui é o Gold 11 e o Bial 39, que é um ABDR, né? São os dois que aí são ETFs de ouro, disposição pura ao preço do ouro. Agora, quem tem a cabeça de, não, mas eu quero investir em uma empresa, eu acredito que um bom management pode gerar valor, aí a única que tem listado aqui no Brasil e que a gente gosta é a Aura mesmo, que a gente estava comentando. A grande vantagem que você tem exposição alavancada até ao preço do ouro, né? Então, o business ele é todo dolarizado, todo indexado ao ouro, 80% dele, porque ela tem um pouquinho de minas de cobre também. Mas, além disso, você ganha também a produção, a produtividade da empresa, então a geração de dividendos. A Aura está negociando num patamar extremamente descontado, então a gente antecipa que o dividend yield dela vai ser super elevado, mesmo ela estando num ciclo de capex, ela estando num ciclo onde ela está investindo no desenvolvimento de novas minas. Essencialmente, a Aura vai dobrar a produção dela de 2021 até 2024. A produção de ouro dela vai sair de 200 mil onças para 400 mil onças aproximadamente. Então, você também é uma maneira de você se expor ao preço do ouro e tendo um crescimento embutido também, surfando um crescimento. Pelo perfil de equities, naturalmente, no mercado mais defensivo, uma mineradora tende a estar mais exposta a, eventualmente, uma correção de mercado. Então, uma mistura aí dos dois é uma combinação interessante. Agora, Fernando, mudando um pouco de setor, você fala também de Odontoprev, né? E dois vetores de crescimento do Brasil é o PIB e o desemprego, né? A gente viu hoje que o desemprego veio melhor do que o esperado. Isso pode ajudar empresas como a Odontoprev? Sim, sem dúvida, sem dúvida. No nosso caso, sim, a Odontoprev se beneficia
sem dúvida, dessas boas surpresas que a gente está tendo nos números de emprego, mas certamente não é o nosso caso base, tá? A gente não está animado com o emprego e por isso está exposto ao Odontoprev. O Odontoprev aqui para nós é talvez um dos plays mais defensivos da Bolsa, então é uma maneira de você estar exposto a equities, ganhando bom dividendo. A Odontoprev está negociando num nível mais barato. Eu acompanho a Odontoprev há aproximadamente 15 anos, eu nunca vi ela tão barata quanto ela está atualmente, em termos de múltiplo, em termos de DCF. E a grande vantagem aqui é que você tem um grande acionista como sócio, que é o Bradesco, né? O Bradesco é sócio majoritário do Odontoprev, gerando muito caixa e fazendo recompra de ações. Então, a gente claramente percebe que, ela tem uma certa proteção de baixa, porque em havendo uma queda mais substancial, a gente sabe que a própria empresa já está executando recompras e vai executar recompras de maneira mais agressiva. Então a gente acha que e paga um dividendo excepcional, então é um play bem defensivo para a gente estar exposto aí com essa cabeça mais defensiva que a gente está agora, principalmente para contrapor aquelas posições vendidas que a gente tem em plays mais agressivos, né? E principalmente no índice como um todo. Mais alguém? Alô? Meu ponto morreu? Não, ele pode fazer pergunta, Cabral. Não, eu vou fazer de surdo e mudo porque estou sem ponto. Você aqui, fala aqui, eu passo. A bateria. Deixa eu tirar a dúvida contigo. O Odontoprev, eu já tive o Odontoprev, tomei na naba e parei. Saí. A minha dúvida é o seguinte: quem é o grande contratante da Odontoprev? É a BMC para os seus funcionários ou sou eu por conta própria? Porque essa pergunta, para saber da recuperação econômica, como eu olho? Se for recuperação econômica por muita minha empresa montada de forma individual, MEI ou simples, o Odontoprev não vai. Se for muita CNPJ grande, o Odontoprev vai. Então, aonde ela se encaixa nesse público? Vamos lá, ela tem um mix, ela já teve uma presença, ela já teve a relevância do corporativo na Odontoprev já foi muito maior do que é hoje. Antigamente, a Odontoprev era essencialmente de corporativos, e aí você tinha um pouco de pequenas e médias empresas e quase nada de individual, né? São os 3 segmentos aí que ela separa. Depois que a Odontoprev se juntou ao Bradesco, né? E o próprio Bradesco começou a ativamente vender os produtos da Odontoprev sem a marca da Odontoprev, né? Ou seja, usando a marca do Bradesco. Então, quando você vai lá, Bradesco Dental, o Bradesco Dental nada mais é do que uma marca da Odontoprev, né? Ela é operada pela Odontoprev. Desde que ela começou a explorar o canal do Bradesco, o mix de individuais e de pequenas empresas começou a aumentar simplesmente porque é um canal gigante, né? É um canal muito grande de distribuição e que tem um ticket médio maior do que o corporativo, né? O mercado corporativo de grandes empresas, o ticket é um pouco menor, né? A margem é um pouco menor porque os volumes são maiores. Você fecha um contrato com uma empresa de 10 mil funcionários, evidentemente a negociação aí vai ser mais vantajosa para a empresa. O que a gente acha é que o mercado corporativo, ele de agora em diante, ele é essencialmente crescimento orgânico. Ele não vai ter um crescimento muito acentuado. A competição já foi mais agressiva no passado. A gente está numa fase em que a competição né, das outras operadoras, a Mil, Sul América, etc., tende a dar uma acalmada, mas ainda assim não é um mercado que vai crescer muito. A gente vê mais crescimento vindo marginalmente, principalmente em termos de contribuição para o top line, vindo de pequenas empresas e indivíduos, mesmo que não em número de pessoas, né? A questão é, para o equivalente de receita que uma pequena empresa ou que um indivíduo traz, você precisa no corporativo, às vezes, dois ou três beneficiários a mais. Então, por mais que o crescimento em termos de número de pessoas possa até estar um pouco mais fraco nas faixas intermediárias, isso é tão mais compensado pelo ticket maior, que ainda assim a gente acha que tem um crescimento, tem uma mudança de perfil interessante. Mas posto isso, não é um play que a gente tem por conta de crescimento por si só, é muito mais por conta de valuation e geração de caixa. É uma defensividade aqui no momento de adversidade do mercado.
Tá certo, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, muito obrigada pelas explicações. Fernando Fontoura, que é gestor de renda variável da Persevera, obrigada, seja sempre muito bem-vindo aqui, foi muito bom. Obrigado, até a próxima.